Boa tarde, bom dia, né, Grupo Verde. Vamos lá, aula 77. Estou postando aí as 4 aulas, tá? Uma atividade só, vocês têm toda semana para fazer. E junto aí tem um formuláriozinho para vocês responderem um questionário, tá? Então, esse questionário é o que vai dar a presença nas 4 aulas, além de já dar uma notinha na semana, tá certo? Então não deixa de preencher o formulário, senão não adianta nada. Assista as 4 aulas e preencha o formulário, beleza? Vamos lá, aula 77, vamos falar sobre renascimento. Nas últimas semanas, nós falamos aí sobre como viviam, durante o período em que a Europa viveu a Idade Média, como viviam os outros continentes, os outros povos do mundo, né? Então falamos dos indígenas, da África, da Ásia, tá? E agora voltaremos a tratar da Europa, sobre como foi o fim da Idade Média, tá certo? Então, um pouquinho lá atrás a gente falou sobre o que levou ao fim da Idade Média. Tá? Então você tem uma conjunção de fatores, tá? Então não é uma coisa só, são algumas. Tá? Então, a primeira delas, vamos colocar a peste. Tá? Foi uma doença, uma epidemia que vai aí matar quase metade da população europeia ali nos séculos 12 e 13. Tá? Você tem a Guerra dos 100 Anos, uma guerra entre franceses e ingleses, que vai ali na sequência da guerra, da peste, que também vai diminuir muito a população produtiva da Europa. Tá? A peste já havia reduzido demais a quantidade de habitantes, diminuindo a capacidade de produção, a capacidade de trabalho da Europa. Na sequência, você tem a Guerra dos 100 Anos, concomitante, né, acontecendo ao mesmo tempo, que também vai levar aí milhares de vidas, tá? Vai levar a Europa a um nível de miséria e pobreza ainda maior. E aí a miséria e a pobreza, todas as populações, por mais exploradas que fossem, por mais dominadas que elas fossem, submissas à vontade da igreja, na hora da fome, na hora da miséria, quando bate o desespero, a população ela começa a questionar. Além de questionar, porque naquele momento da peste, os líderes religiosos daquele momento diziam que as pessoas tinham que rezar, que a peste era uma punição, do demônio, né, pela falta de reza, pela falta de fé. E as pessoas rezavam, faziam tudo o que era mandado e nada mudava. As pessoas continuavam perdendo parentes, filhos, pais, irmãos, irmãs, mães. E as pessoas começam a questionar se realmente aquilo, se a religião tem esse poder todo, se o Papa, os padres eram tão poderosos como eles diziam que eles eram. Então você vai ter grupos questionando, a igreja vai vender objetos, vender relíquias, tá? Com supostos poderes de cura. As pessoas vão comprar unha de santo, cabelo de santo, na grande maioria tudo falsificado, ossos de santos que diziam ter poder curativo, que vai curar as pessoas, protegê-las da peste. E as pessoas vão comprar e nada vai acontecer. As pessoas vão começar um questionamento. E você também vai ter as revoltas camponesas, tá? Essa fome, essa miséria, a união da peste, da guerra, vai fazer com que grupos camponeses se revoltem contra a situação, contra seus senhores feudais, contra a igreja, se revoltem contra a exploração, buscando condições de trabalho melhor, buscando impostos menores, taxas menores. Então vai haver um contexto com várias situações acontecendo ali mais ou menos no mesmo tempo, que vai enfraquecer aquela pirâmide da Idade Média, né? Com a igreja, os reis, a nobreza, o clero, e o povo embaixo, os servos e os camponeses embaixo. Então, essa situação, o conjunto dessas situações vai enfraquecer, vai colocar a maioria, que são os camponeses, numa situação de muito desagrado quanto
a igreja e ao rei. Tá? Então a igreja, e principalmente a igreja, que tinha um poder total, um controle total sobre a população, de repente vai ver esse controle estremecer, esse controle perder um pouco da força. Tá? Vai continuar havendo controle, o povo vai continuar obedecendo, afinal as pessoas ainda acreditavam que os líderes da igreja falavam por Deus. Tá? Então esse controle vai existir, mas o povo vai começar a ter um pé atrás. Junto com isso aí vai vir o grande fator, que é o surgimento da burguesia, que falamos nas aulas anteriores, que é aquela classe social que vem do povo, que não é de origem nobre, que não tem sangue nobre ou sangue do clero, são pessoas de origem humilde, mas que vão enriquecer, tá? Que vão ganhar muito dinheiro com o comércio, com a produção de produtos, com trabalhos manuais, com manufaturas, com sapateiro, ferreiro, o ourives, o cozinheiro, gente que vai começar a ganhar muito dinheiro, comerciantes, mas que não tem origem nobre, que não tem participação política. Tá? Então, essa classe social vai começar a perceber que lhes falta poder político, que eles poderiam ser muito mais ricos se o controle não fosse tão pesado, se eles tivessem o direito de participar, de opinar na política do país, de reduzir o controle da igreja, o controle da nobreza. Tá? Então essa classe social, a burguesia, que é ávida por ganhar dinheiro, que é ávida por poder, que tem essa ambição, ela precisa de espaço, só que esse espaço não existe. A igreja, o rei, a nobreza ocupam esse espaço. Impedem que essa burguesia progrida ainda mais. Tá? E aí essa burguesia europeia, essa burguesia dos grandes centros europeus vai começar a articular uma forma de conseguir poder. E só existe uma maneira de você conseguir poder. É você tirando o poder de alguém. Não se cria poder. O poder está lá. Se alguém tem o poder, você só consegue pegar esse poder tirando dessa pessoa, ou tirando a pessoa. Tá? E aí a burguesia vai perceber que o poder está na mão de quem? Da igreja, do rei. E que para que ela tenha poder, ela vai ter que tirar o poder da igreja e do rei. Só que o poder, principalmente da igreja, ele está apoiado na fé, ele está apoiado na crença popular de que a igreja é o veículo pelo qual Deus se comunica com as pessoas. Nenhum burguês quer destruir a igreja. Essas pessoas todas são cristãs, elas acreditam em Deus. Só que elas precisam diminuir o poder político da igreja, porque a igreja, naquele momento, que a igreja é a única que existia ali naquela região, fora a ortodoxa, os muçulmanos, mas ali na Europa, a católica, ela controlava a política europeia. Então não havia nenhum interesse em destruir a instituição igreja religiosa, que a igreja continuasse cuidando da religião, da alma das pessoas, mas que o poder político fosse enfraquecido. Para isso as pessoas precisavam deixar de seguir a igreja cegamente. Porque a população da Idade Média, a população medieval, obedecia à igreja cegamente, sem discutir. O que era falado era cumprido. Por quê? Porque se acreditava que a igreja falava por Deus. As pessoas vivia-se um momento de teocentrismo. A religião, Deus, era o centro de tudo. Mas não o Deus, mas a religião que trazia a vontade de Deus, o que a gente hoje sabe que não era. Os líderes religiosos daquela época não falavam por Deus, eles falavam pelos interesses pessoais deles. Então a burguesia queria combater essa prática. Ela precisava fazer com que a população medieval começasse a duvidar, que a população medieval deixasse de obedecer à política da Igreja Católica.
Para isso, atitudes tinham que ser tomadas. O mundo teria que... Por isso que vai se chamar renascimento. As pessoas deveriam voltar a controlar a sua vida, o mundo deveria ser ilustrado, o mundo deveria ser iluminado, como no período grego e romano. Então, aquele período grego-romano da democracia, da república, embora não fosse essa maravilha toda para o povo, de forma alguma. É só lembrar que grande parte do povo era escravo. Mas que aqueles ares de liberdade, de vida, voltassem a existir. Que as pessoas passassem a acreditar, pelo menos, que tinham o controle da própria vida. Então, essa burguesia rica, sedenta por poder, vai começar a investir em tudo aquilo que, de uma maneira ou outra, vai tirar um pouco de poder da igreja e da realeza. Então, tudo que de uma maneira ou outra vai estremecer o controle da igreja, vai estremecer, vai fragilizar o controle do Papa, ou vai fragilizar o controle do rei, mas que precisa de dinheiro para crescer, vai receber esse dinheiro da burguesia. Então a burguesia vai investir em tudo aquilo que possa lhe trazer mais poder. Tá? E aí teremos o renascimento, que vai funcionar em várias frentes. Não é uma ação, são várias ações, todas elas no intuito de tirar o poder da religião, tirar o poder da Igreja Católica, para que esse poder caia no colo da burguesia, tá certo? Então, que o povo passe a pensar nos seus próprios interesses e deixe de obedecer cegamente à igreja, ou seja, deixar de ser teocentrista e pensar numa forma mais humanista, tá? Pensar nele como ser humano, nas vontades do ser humano. Das pessoas, da ciência comprovar coisas que a igreja antes dizia que funcionava de um jeito e que os cientistas começavam a ver que funcionava de outro. Mas esses cientistas precisavam de segurança, porque a igreja prendia, queimava, tinha Santa Inquisição, prendia, punia, matava todos aqueles que iam contra a igreja. Então esses novos cientistas da época precisavam de algo que lhes protegesse da fúria da igreja, da fúria dos líderes da igreja. Essa burguesia podia proteger, tinha dinheiro para pagar um exército, para pagar mercenários que protegessem os cientistas, dinheiro para investir em novas invenções. A arte tinha o papel de mostrar, de desenvolver um sentimento mais humano nas pessoas, das pessoas se verem como protagonistas de sua história. Mas para isso precisava de dinheiro, precisava de proteção, que eles não tinham, mas que a burguesia podia dar. Pessoas descontentes dentro da Igreja Católica pensavam em sair, fundar novas religiões com outras visões. Só que essas pessoas tinham a limitação de sair e serem perseguidas pela Igreja. Elas precisavam de dinheiro, de proteção, que elas não tinham, mas que a burguesia tinha. Você tinha condições, estrutura, precisava montar condições e estrutura para que os povos navegassem, conhecessem outras regiões, provassem que a Terra era redonda, o que a igreja negava, e que podia ser provado, mas que para isso precisava de dinheiro, de segurança, que a burguesia podia fornecer. Que as pessoas aprendessem a ler, escrever, para que elas pudessem ler por si só a Bíblia e não depender de alguém, porque no mundo medieval só lia os padres. Então as pessoas tinham que acreditar que o que o padre falava era verdade, porque ele dizia que estava na Bíblia, mas ninguém sabia. Então desenvolver a leitura e escrita era uma forma de libertar o povo da amarração da religião, da obrigação de seguir por ignorância, seguir a igreja por achar que realmente estava escrito na Bíblia. E quando as pessoas passassem a ler e escrever, elas perceberiam que não estava, ou que estava escrito de uma forma diferente. Só que era proibido. Como fazer isso? Precisava de dinheiro. A burguesia tinha. O povo não tinha, mas a burguesia tinha. Então, essa burguesia ela é de extrema importância, porque ela é da burguesia que vai fluir os meios, vai fluir o dinheiro, que vai dar condições para que o mundo
passe por esse processo de transformação. Que a Idade Média comece a perder força, que a igreja comece a perder força política, que o Papa, que os padres comecem a ter suas ações contestadas e que o poder da igreja mude de mãos. Tudo isso vai depender, naquele momento, de um apoio financeiro, estrutural, logístico até, da burguesia. A burguesia é quem tem a condição de fazer com que isso aconteça. E é quem tem o maior interesse em que isso aconteça. Porque enfraquecer o poder da igreja significa aumentar o poder de alguém. E esse alguém, para os burgueses, serão os próprios burgueses. Tá? Então, o Renascimento é um conjunto disso. Não é uma coisa, são vários. Você vai ter o renascimento artístico, o renascimento cultural, você vai ter a educação, você vai ter a reforma, o surgimento de uma nova religião, que é a religião protestante, que nós chamamos de evangélico. Você vai ver transformações na religião católica para combater o surgimento da religião evangélica. Você vai ter as grandes navegações, você vai ter o florescimento de uma ciência, pelo menos de um início de uma ciência. Tudo isso é Renascimento. O Renascimento não são só quadros de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, embora esses sejam importantíssimos. Importantíssimos, talvez os maiores símbolos do Renascimento. Mas não é só isso, você vai ter muita coisa acontecendo no Renascimento, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá certo? Então a aula de hoje é só para dar uma introdução do que é o Renascimento. É a tentativa, o processo que vai fazer com que a Idade Média, aquele controle pesado, forte, principalmente da Igreja Católica e da Realeza, comecem a se enfraquecer, propositalmente financiados pela burguesia, para que essa burguesia aumente o seu poder e com isso aumente o seu ganho. É por dinheiro, professor? Infelizmente. Na realidade, infelizmente, quase tudo que a gente fala em história acontece porque alguém quer ganhar alguma coisa, tá? Paciência. Espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Pergunta, tá? Então, todas as 4 aulas aqui, pergunta, me chama no mural, chama no comentário particular, que eu respondo para vocês. Beleza? Perguntem mesmo. Então, essa é a primeira aula. Teremos mais 3, todas as 4 estão postadas aqui junto. É só assistir na ordem e depois preencher o formulário para garantir a presença das 4 aulas. Um formulário só vai garantir a presença das 4. E não esqueçam de responder as questões, que é o que vai valer a nota da semana. Beleza?